Pessoal, boa tarde a todos. Meu nome, como o professor Wagner e a professora Cláudia disseram, é Vanessa, né? Eu também sou professora do setor de parasitologia e patologia, e hoje vou falar um pouquinho para vocês sobre a teníase e sobre a cisticercose, tá bom? São duas doenças causadas pelo mesmo parasito. Na verdade, a gente tem duas espécies de tênia, né? A tênia solium e a tênia saginata. E a tênia solium, somente ela é capaz de causar a cisticercose em humanos. Hoje em dia, na verdade, existem alguns poucos relatos sobre a probabilidade da tênia saginata causar a cisticercose, tá bom? Mas isso é muito raro, então a gente pode dizer que somente a tênia solium causa a cisticercose, tá? E a teníase é uma doença causada tanto pela tênia solium quanto pela tênia saginata. Eu vou explicando, e se vocês tiverem qualquer dúvida no decorrer da explicação, vocês podem escrever no chat, eu estou conseguindo ver o chat, ou abrirem o microfone e perguntar, tá? Sintam-se à vontade para tirar as dúvidas de vocês e não precisem esperar o final da aula, tá bom? A qualquer momento podem perguntar. Então, o gênero, né, tênia, composto por essas duas espécies que eu mencionei com vocês, né, a tênia saginata e a tênia solium. Esses dois gêneros, essas duas espécies, pertencem à classe Cestula. Não sei se vocês já viram algum representante da classe Cestula ainda nessa disciplina, né, mas são pertencentes ao filo Plateumintes. Os vermes do filo Plateumintes são vermes achatados dorsoventralmente, né? Então, o corpo deles são achatados, não são arredondados, como as microfilárias que a professora Cláudia estava explicando. Eles possuem a simetria bilateral, então, se você fizer um corte longitudinal, a gente consegue ver as mesmas estruturas de um lado e do outro. Os cestoides, gente, eles são conhecidos como verme fita, né? Porque eles têm esse formato de fita. Então, eles são realmente bem achatados dorsoventralmente. O escólex, ele é globoso, a gente vai ver qual estrutura é essa, o escólex, né? Ele é globoso, depois a gente tem o cólex e tem o resto, que é o corpo, ou estróbilo, né? Então, bem achatado dorsoventralmente e são vermes segmentados, o que os difere também dos nematóides, né? Que eles podem até ter uma cutícula estriada, mas eles não são segmentados. Aqui não. Então, a gente tem várias unidades, né, que são os proglótides, tá bom? Então, são característicos, né, do filo Plateumintes, como a gente disse, vermes achatados dorsoventralmente, de simetria bilateral. E uma coisa interessante é que os cestoides, eles não têm sistema digestório, né? Eles não possuem sistema digestório. Então, eles se alimentam na superfície, a gente vai ver daqui a pouco, tem algumas estruturas chamadas microtríqueas. É como se fossem pequenos fiozinhos, né? Como se fossem as vilosidades intestinais, para aumentar a superfície de absorção. Então, eles se alimentam do nosso conteúdo alimentar, né? E não possuem esse sistema digestório, tá bom? Então, quando a gente fala das tênias, né? Então, a gente pode falar vulgarmente como tênia, né? Lembrando que a gente tem as espécies solium e saginata. E quem é o hospedeiro definitivo, né, desses vermes? É o homem. E aí, como eu disse para vocês, a gente tem duas doenças. Quando a gente for falar do verme adulto, a doença que esse verme adulto causa é a teníase. Quando a gente for falar de uma forma de larva, do cisticerco, né, a doença que esse verme vai causar é a cisticercose. E quem são os hospedeiros intermediários? Então, o homem é o hospedeiro definitivo, ou seja, a forma adulta é encontrada dentro dele, e é um ciclo que precisa de mais de um hospedeiro para completar o seu ciclo, né? É um parasita que precisa de mais de um hospedeiro. Então, quem é o hospedeiro intermediário? Então, a gente tem dois. Para a espécie tênia saginata, a gente tem os bovinos como hospedeiros intermediários. Já para a tênia solium, a gente tem os suínos como hospedeiros intermediários. Então, esses cisticecos, eles são encontrados nos tecidos de bovinos e suínos, tá? Quando estes hospedeiros ingerem os ovos, que são liberados pelas tênias adultas, né? Só que o homem, ele pode também ingerir os ovos, né? Esse é um parasito onde o homem pode ser o hospedeiro definitivo. Então, dentro dele, a gente vai encontrar o verme adulto, né? Causador da teníase, mas ele também pode ingerir o ovo, né? E
E se ele ingerir o ovo, com que doença ele fica? Com a cisticercose. Então, ele meio que toma o lugar do bovino ou do suíno. Ele não é considerado um hospedeiro intermediário, né? Porque ele não vai ser ingerido por um outro homem para que tenha um verme adulto no seu intestino. Então, os hospedeiros intermediários são bovinos para tênia ginata e suínos para tênia sólia. Só que o homem ele pode se comportar como um hospedeiro aí intermediário, né? Ingerindo o ovo e ficando com a cisticercose. Tá? Então, aqui na aula de hoje, a gente vai ver duas doenças bem diferentes, né? A sintomatologia, o tratamento, o diagnóstico são muito diferentes. Então, são doenças causadas pelo mesmo parasita, no caso a tênia sólia, né? Que causa teníase e a cisticercose, mas quando adultos causando a teníase e quando larva causando a cisticercose. Então, falando brevemente, a tênia sólio e a tênia ginata acometem cerca de 80 milhões de pessoas no mundo a cada ano, né? Então, a cada ano, cerca de 80 milhões de pessoas se contaminam com tênia sólio ou tênia ginata, né? Principalmente nas regiões da África, Ásia e América do Sul. Ou seja, o que esses países têm em comum, né? São países subdesenvolvidos, ou hoje em dia a gente usa o termo em desenvolvimento, né? Porque essa é uma doença muito ligada à deficiência do tratamento do esgoto, né? Ou seja, condições precárias de saneamento básico. E aí, fazendo um inquérito epidemiológico, né? Eu fiz um levantamento de diferentes artigos, e eles relatam que o Brasil, Argentina, Venezuela, México, Colômbia, Guatemala e Uruguai possuem cerca de 0,2 a 2,6% das pessoas com teníase, tá? Que tem um verme adulto, a tênia sólio ou a ginata. E no Chile, gente, a gente tem quase 40% das pessoas com teníase, tá bom? Por que no Chile a gente tem uma quantidade, né, de uma maior prevalência de pessoas contaminadas? Ou incidência, na verdade? Porque lá existe muito hábito de ingerir carne crua ou mal passada, né? E a gente vai ver que uma pessoa ela adquire teníase quando ela ingere a carne bovina ou suína crua ou mal cozida, tá bom? Então, no Chile, esse número é muito grande. Já quando a gente fala da cisticercose, e aqui eu vou falar, a partir do momento que eu falar cisticercose, só a tênia sólio, né? Estima-se que 50 milhões de pessoas no mundo se contaminam por ano, com 50 mil mortes, né? Então, para vocês que são estudantes da área de medicina, a neurocisticercose é uma doença muito complicada, que traz muitas consequências, né, para o indivíduo e causa grandes taxas de mortalidade ainda. A cisticercose no Brasil, se a gente for procurar na literatura científica, a gente vai ver que o maior número de casos se encontra no Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste. Ah, que legal, então no Norte e no Nordeste não tem muitos casos de cisticercose? Não, pelo contrário. Na verdade, não existem muitos estudos no Norte e no Nordeste ainda, com relação à cisticercose. Então, no Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste ficam os maiores números de casos, né? Até porque a população dessas regiões do nosso país geralmente tem mais condições, né? Um saneamento, não um saneamento básico, mas mais condições de ir ao médico para fazer, né? Para ter esse diagnóstico. Tem mais exames, por exemplo, a gente vai ver que na neurocisticercose você precisa de ressonância magnética, tomografia computadorizada, e muitas pessoas no norte e no nordeste do nosso país ainda não têm acesso, né, a esses serviços de saúde, né, tão bons quanto no sul, sudeste e centro-oeste, tá bom? Então, as frequências de cisticercose no Brasil, elas variam de 0,12 a 3,6%. Sendo a localização mais frequente o sistema nervoso central. A gente vai ver, né, que a neurocisticercose, ela pode acometer o encéfalo ali, cérebro, cerebelo e medula espinhal, tá? Então, a maior frequência da cisticercose é a que acomete o sistema nervoso central, causando a neurocisticercose, tá? E esses dados de 0,12 a 3,6%, eles são oriundos de notificação compulsória ou de necrópsia. Tá bom, gente? Eu vou falar um pouquinho da morfologia desses parasitas para vocês.
Então, como eu disse, né, a gente tem duas espécies, a Tênia saginata, que utiliza o bovino como hospedeiro intermediário, e a Tênia sorim, que utiliza o suíno. E todas as duas têm algumas estruturas, né? As estruturas estão em comum, que é o escólex, ou cabeça, que eu já vou mostrar para vocês, o colo, ou pescoço, e o estróbilo, ou corpo. Então, aqui, ó, a gente tem essa parte arredondada, e por isso eu disse que o escólex é a região globosa, é a cabeça, né? É aqui que ele possui estruturas de fixação. E aí, se a gente olhar o escólex, a gente consegue diferenciar a tênia sólida da tênia saginata, tá? Depois eu vou mostrar fotos para vocês, mas a tênia saginata, ela possui 4 ventosas. E a tênia sólida, ela possui também 4 ventosas, porém, ela tem uma estrutura que é como se fosse um arco, cheio de espinhos, tá bom? É um rostro, ou rostelo, armado com ganchos, né? Então, se a gente for ver assim, pela escólex, qual seria mais patogênica ao homem? A saginata ou a sólida? A sólida, né? Porque além das ventosas, ela possui esse rostro ou rostelo, tá bom? Cheio de ganchos ou espinhos. Então, o escólex é uma estrutura de diferenciação entre as espécies, muito importante. Aí depois a gente vem uma região conhecida como pescoço ou colo. É uma região arredondada ainda, e não achatada dorsoventralmente, só que ela não é uma região segmentada, tá? É uma região lisa, porque é uma região com células meristemáticas. Então, a partir do colo é que surgem novas proglótides. Então, a gente chama de região de crescimento, tá bom? E daqui para baixo, então, aqui o escólex, aqui o colo, e daqui para baixo a gente tem o estróbilo, né, que é conhecido como corpo, onde ficam as proglótides. Então, como eu disse para vocês, é um verme achatado dosimetramente, então, a partir das proglótides, esse verme se torna achatado. É como se a gente pegasse uma mangueira, né, e fizesse uma pressão, então ele fica bem achatadinho. E esse verme, gente, ele pode atingir até 7 metros de comprimento, tá? A tênia saginata, ela pode atingir 7 metros de comprimento. Então, pode ficar enorme dentro do corpo do ser humano, né? E esse estróbilo, ou corpo, ele é constituído por vários segmentos. Cada segmento desse, ou seja, cada partezinha dessa daqui, ó, é conhecida como proglote ou proglótide, tá bom? E aí a gente tem 3 tipos de proglótides. As imaturas, que ficam próximas à região do colo, as maduras, mais para cá, e as grávidas, onde a gente vê a proglótide com o útero repleto de ovinhos, que eu vou mostrar para vocês. Então, como eu já mencionei, o escólex é um órgão adaptado para fixação. Ele tem a presença de ventosas e na tênia sólida esse rosto, né, armado com acúlios, que são aqueles espinhos que eu falei para vocês. Então, no final, como a gente não está tendo a parte prática, né, a prática a gente está fazendo em um formato de demonstrativo, no final eu coloquei para vocês os ovos, o escólex de tênia sólida e saginata, as proglótides, tá bom? Que a gente vê a diferença entre uma espécie e a outra. Então, como eu disse, o colo é a zona de crescimento ou de formação de novas proglótides, é uma região não segmentada, é uma região que fica abaixo ou posterior ao escólex e possui células em constante atividade. Então, aqui a gente tem uma imagem. Então, como eu disse para vocês, qual é a tênia sólida e qual é a tênia saginata? A tênia saginata é a tênia da esquerda. Então, reparem, ó, são 2 escólex, ou cabeça, bem globosos, né? Eles não são achatados dorsoventralmente. A tênia saginata, ela possui, olha, 4, 1, 2, 3, 4 ventosas. Qual a função dessas ventosas? Se fixarem mesmo na mucosa intestinal, tá bom? E aqui, a tênia sólida possui 4 ventosas, né, do mesmo jeito, só que além das ventosas, ela possui esse rosto ou rostelo, armado com esses acúlios, tá bom? Que são pequenos ganchos. Então, ela se fixa, causando uma maior lesão no tecido do homem, que é o hospedeiro definitivo, que alberga a forma adulta. Aqui a gente tem uma foto, né, de 2 espécimes forados, e a gente consegue ver novamente a tênia saginata, 4 ventosas,
E a tênia sólio, 4 ventosas, com esse rosto aqui armado com acunas. A gente consegue ver nessa imagem aqui de tênia sólio o colo, né? O colo, que é uma região não segmentada, e daqui para baixo a gente já consegue ver as proglótides. Então, cada um pedacinho desse aqui é uma proglótide. Então, como eu disse para vocês, essa região onde ficam as proglótides é conhecido como corpo ou estróbio, né? Então, ele é constituído por proglótides, e aí existe a diferença de tamanho. A tênia sólio, ela pode atingir até 5 metros de comprimento. A tênia saginata, ela pode chegar até 7 metros de comprimento. A tênia saginata, ela vai ter mais de 1000 proglótides, ela pode chegar, né, a ter mais de 1000 proglótides, e a tênia sólio, como ela é um pouco menor, ela pode ter até 1000 proglótides, tá? E o que é interessante é que cada proglótide daquela, ela tem uma individualidade alimentar e reprodutiva. Então, imagine, né, um verme fixado ali pelo escólex na mucosa intestinal, no seu hospedeiro, e aí todo o corpo fica livre, ali, né, dentro do intestino. E aí, cada proglótidezinha daquela tem essa individualidade alimentar. Então, cada proglótide possui, como eu disse para vocês, pequenos cíliozinhos ou vilosidades, né, mas são em forma de cílios, para aumentar a superfície de absorção. Então, existe essa individualidade alimentar. Até porque as proglótides maduras e as grávidas precisam de mais alimento, né, para nutrir, né, os ovinhos pelas glândulas vitelogênicas, do que as proglótides imaturas, tá? E elas também possuem individualidade reprodutiva, ou seja, dentro de cada proglótide dessa, a gente tem um sistema reprodutor masculino e um feminino, dentro da mesma proglótide, tá bom? Então, a gente pode falar que mesmo que um indivíduo esteja com um único verme, e o nome vulgar desse parasito é solitária, né? Porque eles chegam a tamanhos muito grandes, então, geralmente, eu coloquei uma observação, mesmo que o nome seja solitário, uma pessoa pode estar parasitada por mais de um espécime, né? Mas, geralmente, são um espécime. E quando isso acontece, e a pessoa não faz o devido tratamento, esse espécime pode chegar a esse tamanho tudo, tá bom? Então, mesmo que tenha um único espécime, né? Como você tem cada proglótide, o sistema reprodutor masculino e feminino, pode acontecer a autofecundação, né? De uma proglótide com a outra. E também pode acontecer a reprodução ou a fecundação cruzada, tá bom? Quando a gente tem ali mais de uma espécime, na verdade, tá bom? Ainda continuando, a proglótide, a gente tem, como eu disse para vocês, essas estruturas, né, que são as microtríquias, que servem para absorver os nutrientes, né, já que esses parasitos não têm sistema digestório, né, não possuem. E aí, eu não sei se vocês repararam naquela foto, a gente tem assim, as proglótides jovens, né, ou imaturas, as maduras e as grávidas, como eu disse para vocês. As jovens, elas são pouco largas, elas são mais finas do que as grávidas, né? Então, a jovem, ela é mais larga do que longa e apresenta o início do desenvolvimento sexual. A madura possui órgão genital masculino e feminino já bem desenvolvidos, e a grávida apresenta o útero cheio de óvulos, tá bom? Então, aqui a gente vê uma proglótide madura e aqui uma proglótide grávida. Então, na madura, a gente tem o órgão reprodutor masculino e feminino já formado, e na proglótide grávida, o órgão reprodutor masculino e feminino, na verdade, o testículo e os ovários, eles evoluem e dão local, dão espaço ao útero, né? Isso tudo aqui é o útero, repleto de óvulos. E daqui a pouco, gente, a gente vai ver que esse formato do útero, ele é muito importante para que a gente identifique as espécies. A gente consegue chegar na espécie só olhando o formato do útero, tá bom? Se a ramificação é dicotômica ou é dendrítica. Mais para frente eu vou explicar isso para vocês, tá bom? Então, aqui na proglótide madura, aqui a proglótide grávida. Então, na proglótide madura, a gente tem os testículos, né? A gente tem a vagina, o poro genital, os ovários, o ótico, a glândula vitelínica e o útero, bem pequenininho na proglótide madura,
Já na proglótide grávida, como eu disse para vocês, o útero, ele toma todo o espaço da proglótide, tá bom? E cada bolinha dessa aqui é um ovo. Uma pessoa libera milhares de ovos ao dia e contamina o ambiente com esses ovos, tá bom? Professora, pelo ovo, né? Como a gente diagnostica? Como a gente faz o diagnóstico? Lá na frente a gente vai ver que o diagnóstico da teníase, na verdade, ele é feito pelo exame parasitológico de fezes, né? E o que a gente procura são proglótides individualizadas, ou grupinho de proglótide, ou ovos já livres nas fezes, né? E daqui a pouco eu explico para vocês como a gente faz esse diagnóstico. Mas uma coisa que a gente precisa saber, vocês que são da área de medicina, é que esses ovos, você não consegue diferenciar se é tênia sólio ou tênia saginata, né? Então, os ovos são semelhantes de tênia sólio e de tênia saginata. Para que a gente consiga chegar na espécie, a gente precisa verificar se existem proglótides e, se existirem, precisa fazer a coloração e montagem, né? Para que possa observar se o útero tem ramificações dicotômicas ou ramificação dicotômica, ou ramificação dicotômica ou dendrítica, tá bom? Desculpa. Então, os ovos não dá para diferenciar, a não ser que você faça uma biologia molecular. Esses ovos têm um formato esférico, então eles são bem arredondadinhos. Eles chegam no máximo a 30 micrômetros de diâmetro, tá? E eles têm a casca constituída por blocos piramidais de quitina, que são unidos por substância proteica sementante. Vocês vão ver a imagem. E dentro, é muito importante que a gente saiba disso, dentro desses ovos, existe um embrião hexacanto. Por que hexacanto? Porque ele tem 3 pares de acúlios, tá? Então, ele tem 6 acúliozinhos, tá? Que são ganchinhos. Por isso, o embrião hexacanto, de 6 acúlios. Tá bom, gente? Então, aqui, olha, a gente vê aqui dentro esse embrião hexacanto, né? Com 1, 2, 3, 4, 5, 6 acúlios. E do lado de fora, essa camada bem espessa, tá bom? Então, ovos, a gente já sabe, né? Vocês já viram isso na disciplina, que ovos são uma fase da vida, né? Desses parasitos, que são uma fase que fica no ambiente, né? Por isso precisa ter, são formas de resistência que a gente chama, né? E por isso precisam, a maioria deles, terem essa camada bem espessa, né? Para ficarem viáveis no ambiente e resistirem à dessecação, ao aumento de temperatura, por um certo tempo, né? Até que os hospedeiros intermediários possam ingeri-los para que o ciclo continue, tá? Então, pelo ovo, a gente não consegue saber se é tênia sólio ou tênia saginata, tá? Os ovos são indiferenciados. Ele tem essa coloração acastanhada pela impregnação de fezes, tá bom, gente? Então, ele fica nas fezes e fica com essa coloração acastanhada. Em laboratório, os ovos de tênia, de menoleps, né, que é um outro céstoda, de ascaris lubricoides, que é um nemátoda, eles já têm essa coloração acastanhada. Quando a gente faz um exame parasitológico de fezes, uma das técnicas é colocar uma gotinha de Lugol, né? Para que isso facilite a visualização do observador, né? Às vezes. Por quê? Alguns ovos, eles são bem transparentes. Então, quando você coloca uma gotinha de Lugol, você facilita a visualização, né? Mas esses ovos aqui, eles já possuem essa coloração acastanhada por impregnação mesmo de fezes. Então, nós vimos a morfologia do ovo, agora a gente vai ver a morfologia do cisticerco. O que é o cisticerco? Então, é a forma intermediária, tá bom? É a larva. E aí, a tênia solium, ela tem um cisticerco que antigamente, gente, ele foi denominado, e hoje em dia a gente ainda vê muitos artigos publicados com essa denominação, como cisticercos celulose e cisticercos bovis. Mas, professora, não é a mesma espécie que causa a teníase e a cisticercose? Você não está falando que cisticerco é a fase de larva da tênia? Sim. Mas daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que o formato desse cisticerco, gente, ele é completamente diferente do adulto. Então, imagine, há muitos anos atrás, os pesquisadores, observando essas formas diferentes, acharam que eram coisas diferentes, né? Eram parasitos diferentes.
Então, denominaram tênia sólium a forma adulta do cisticercus bovis. E tênia saginata, me perdoem, a forma adulta do cisticercus bovis. E tênia sólium a forma adulta do cisticercus celulose. Mas essa denominação para larva e adulto diferente foi devido aos pesquisadores da época, né, com bem menos recursos. Hoje em dia a gente tem microscópios ópticos ótimos, microscopia eletrônica de varredura, microscopia confocal, né, biologia molecular, tudo isso que ajuda muito na taxonomia, mas antigamente os pesquisadores não detinham de tantos equipamentos. Então, eles achavam que eram espécies diferentes, né? E depois comprovou-se que eram as mesmas espécies. Então, cisticerco celulose nada mais é que o cisticerco, ou seja, a fase intermediária de tênia sólida. E cisticercus bovis, a fase intermediária de tênia saginata. Tá bom? Esses cisticercos, gente, eles são muito semelhantes aos vermes adultos. Então, eles também possuem escólex. O cisticerco celulose, como é de tênia sólida, ele possui escólex com 4 ventosas e o rostelo, né? Já os cisticercus bovis só possuem escólex com 4 ventosas e não possuem rostelo, né? Os dois possuem o colo, que é aquela região onde não é segmentada, né? Que é aquela região por onde o parasito cresce, né? E no lugar das proglótides, né, que o verme adulto tem, os parasitos adultos têm, os cisticercos possuem uma vesícula, que a gente chama de vesícula membranosa, e contém um líquido. Eu coloquei algumas imagens para vocês depois verem, a gente consegue ver perfeitamente essa vesícula, tá bom? Então, qual a diferença do verme adulto para a larva, ou seja, para o cisticerco? O cisticerco possui um escólex e o colo semelhante ao verme adulto, tá bom? Então, tênia sólida com 4 ventosas e o rostelo, tênia saginata só com as 4 ventosas, o colo as duas espécies têm, porém, no lugar das proglótides, né, que o verme adulto tem, o cisticerco possui essa vesícula, é uma membrana, né, contendo um líquido. Então, a gente tem os dois cisticercos. Esse aqui é um cisticerco de tênia sólium, né? São dois cisticercos de tênia sólium. E como a gente sabe que é de tênia sólium? Porque ele tem esse rostro, né? O rostel, além das ventosas, aqui também a gente consegue ver. Só que aqui a gente tem um cisticerco normal, que é encontrado no tecido. E aqui a gente tem um cisticerco desinvaginado, onde ele coloca, dentro dessa bolsinha, né, essa vesícula, ele pode colocar a cabeça, né, esse colo para dentro, formando esse cisto, né, que é esse cisticerco normal aqui, ou ele pode desinvaginar, né, colocar esse colo e esse escólex para fora desse cisticerco, desse cisto, né, dessa bolsinha aqui conhecida como vesícula. Mas daqui a pouco eu explico para vocês, tá? Porque isso é muito importante para a gente saber, né, a definição da forma inativa e da forma ativa, principalmente na neurocisticercose. Então, aqui a gente já consegue ver, ali era um desenho, né? Aqui é um espécime evaporado. Novamente, aqui a gente tem o cisticerco celulose, que é o cisticerco de tênia sólida, e a gente consegue saber por esse rosto, armado com ganchos. E o cisticercus bovis, porque ele não tem esse rosto armado com ganchos, né? Ele só possui as ventosas. E aí, olha, aqui a gente consegue ver a vesícula, tá bom, gente? Aqui ele está desinvaginando, aqui desinvaginado, e aqui ele ainda está dentro da vesícula. E qual o hábitat desses parasitas? Então, aqui a gente vai ver, como eu disse para vocês, duas doenças, né? O hábitat do adulto é diferente do hábitat da larva, que é o cisticerco, né? Os adultos, eles vão ser sempre encontrados no intestino delgado do homem, tá? Então, uma pessoa que tem teníase, ela tem tênia sólium ou tênia saginata, e o hábitat é o intestino delgado do homem. Uma pessoa que tem cisticercose, ela tem o cisticerco em diferentes tecidos. E aqui eu coloquei, se a gente pensar assim, na teníase, o hospedeiro definitivo é o homem que tem o verme adulto.
E os hospedeiros intermediários, como eu disse para vocês, de cisticerco celulose vai ser o suíno, e de cisticercos bovis vai ser o bovino, né? E onde no suíno esses cisticercos podem ser encontrados? No tecido subcutâneo, muscular, cardíaco, cerebral e no olho dos suínos. O mesmo, gente, nos cisticercos bovis, né? Pode ser encontrado em vários tecidos do bovino. E no homem também, né? Pode ser encontrado no tecido muscular, no tecido subcutâneo, nos olhos, no coração, no cérebro, na verdade, no sistema nervoso, tá bom? Então, aqui está o hospedeiro definitivo, né? Então, o verme adulto, as tênias adultas se encontram no intestino delgado do homem e nos hospedeiros intermediários em diferentes tecidos. Tênia saginata nos bovinos, tênia sólium nos suínos. E reparem, gente, que o homem é o hospedeiro acidental, como eu disse para vocês, né, de cisticerco celulose, que é o cisticerco da tênia sólium, mas o cão também é o hospedeiro acidental. E aí, se a gente pensar no Sudeste Asiático, onde as pessoas comem cães, né, esse cão tem uma importância epidemiológica muito grande, tá bom? Para a transmissão dessa doença no Sudeste Asiático, tá? Aqui a gente vai ver o ciclo, então é a mesma coisa, sendo aqui representado o suíno e aqui o bovino. Então, o homem, ele tem a teníase. O que ele tem dentro dele? O verme adulto, né? Então, esse homem, como ele tem esse verme adulto, esses ovos são liberados nas fezes. Ou livres, né, nas fezes, ou dentro das proglótides, ou grupinhos de proglótides, como eu disse para vocês, que são eliminados nas fezes. O que acontece, gente? Esse ovo, ele cai no ambiente, tá? Se for, por exemplo, aqui em Maceió, a gente tem baixa taxa de tratamento de esgoto, por exemplo, né? A professora Cláudia acabou de mostrar para vocês ali imagens do Vale do Reginaldo, né? Ali, o esgoto, na verdade, infelizmente, em muitos outros locais aqui em Maceió, ele é lançado in natura, né? Dentro do rio, que depois vai para o mar, né? Então, esse esgoto é lançado sem tratamento. E aí, além disso, a gente sabe que existem outros tipos de contaminação do ambiente, né? Um agricultor que está ali fazendo o seu trabalho diário, e aí ele pode defecar ali próximo, né? Porque o banheiro está longe, enfim, né? Então, esses ovos são eliminados nas fezes dos hospedeiros, ou as proglótides. Esses ovos caem no ambiente, né? E contaminam esse ambiente. E aí a gente tem duas opções. Se for a tênia saginata, onde o bovino é o hospedeiro intermediário, a gente tem esses animais se contaminando com esses ovos. E aqui a gente tem uma pequena diferença entre o suíno e o bovino. O suíno é um animal que ele tem um hábito coprofágico, né? Ele se alimenta de fezes. Então, o suíno, ele se alimenta muito de fezes. Então, ele se contamina muito facilmente. Já o bovino, ele se alimenta do pasto, né? Com uma escassez, está chovendo pouco, tem pouco pasto, ele também pode ingerir fezes ou pasto contaminado com fezes, né? Então, são esses momentos que esses animais se contaminam e se tornam os hospedeiros intermediários nesse ciclo, né? E quando o homem, gente, adquire a teníase? Então, esse é um ciclo para a teníase, né? Então, como um outro homem, né, um ser humano, adquire a teníase? Ingerindo os cisticercos na carne crua ou mal cozida do suíno ou do bovino. Então, a gente sempre precisa lembrar que teníase é causada pelo verme adulto de tênia sólium e de tênia saginata. A tênia saginata tem o hospedeiro intermediário o bovino, a tênia sólium tem o hospedeiro intermediário o suíno, tá? Esses animais, bovinos e suínos, se contaminam quando ingerem o pasto ou diretamente as fezes contaminadas com ovos ou proglótides, tá bom, gente? E aí, como que o homem se contamina, né, pela cisticercose, que é o ciclo de teníase? Como eu disse para vocês, o homem acidentalmente assume aqui o local do hospedeiro intermediário, né? Então, ele ingere os ovos. Lembrando que a gente não pode falar que o homem é hospedeiro intermediário,
tá? Ele é um hospedeiro acidental. Por quê? Para que ele seja hospedeiro intermediário, alguém teria que comer esse homem para ficar com uma forma adulta. Mas como o homem já é o hospedeiro definitivo, quando ele ingere ovos, ele se torna um hospedeiro acidental, tá? Assumindo o local do suíno e do bovino e se tornando contaminado com uma doença conhecida como cisticercose, tá? Então, como é transmitida a teníase? Como eu disse para vocês, ali naquele ciclo, o homem se contamina quando ele ingere a carne crua ou mal cozida. Por isso que a gente viu que lá no Chile, a gente tem muitos casos, né? Porque lá as pessoas têm assim, muito esse hábito de comer carne crua ou mal cozida, tá bom? Principalmente de bovino. Se a gente for comparar a incidência, né, ou prevalência, na verdade, de pessoas contaminadas com tênia sólida e moçaginata, a gente tem mais tenias causadas por tênia saginata, né? Porque a gente tem um certo asco de comer carne suína crua ou mal cozida, né? Mas carne bovina, todo mundo, ou grande maioria das pessoas, adora aquela carne sangrando, né? Então, bem mal cozida, pouco passada, né? Então, a gente adquire teníase quando ingere a carne crua ou mal cozida de bovinos ou suínos. E como o ser humano adquire a cisticercose? Como eu disse para vocês, ingerindo ovos. De qual parasito? Da tênia sólida, tá bom? Então, quem causa cisticercose, tênia sólida. Quem causa teníase, tênia sólida moçaginata. Então, é só a gente pensar assim, para a gente não se confundir. Quais são as fases de vida desse parasita? Ovo, larva e adulto. Quando eu tenho o adulto, eu tenho a teníase. Então, para que eu tenha teníase, eu tenho que voltar um elo na cadeia, né? Uma fase. Então, se eu tenho um adulto, é porque eu comi a larva, que é o cisticerco, tá bom? Já se eu tenho a cisticercose, o que eu tenho, em vez de ser o adulto, é o cisticerco. Volta um elo. Então, eu preciso ingerir o quê? O ovo da tênia sólida, tá bom? Então, quando eu tenho teníase, eu comi carne crua mal cozida com cisticerco. Quando eu tenho cisticercose, eu ingeri o ovo, ou na água, ou em algum alimento contaminado com ovos viáveis. E aí, a gente tem algumas pessoas que têm a teníase, causada por tênia sólida, e que adquirem acidentalmente a cisticercose. E aí, a gente tem dois tipos de autoinfecção. A autoinfecção externa e a autoinfecção interna. Então, pensem comigo. Quando eu tenho teníase, eu tenho verme adulto, né? Então, os parasitas eliminam os ovos nas fezes ou as proglótidas, como eu disse para vocês. Quando um parasita elimina ovos nas fezes, e eu vou ao banheiro, não faço a higienização adequada da minha mão, eu posso pegar essa mão, né? Que a gente fala de depósito subungueal, que é debaixo da unha principalmente, né? Porque às vezes é meio nojento a gente pensar nisso, mas acontece, né? Durante o momento que você vai ao banheiro sem querer, você pode sujar a sua mão, né? Acidentalmente, e não lavar, tá com uma pressa, de repente, não lavar a mão adequadamente, debaixo da unha, fazer essa asepsia das mãos adequadamente. E aí você coloca na boca, ou manipula algum alimento que você depois mesmo vai comer, né? E aí a gente tem a autoinfecção externa. Ou seja, eu tenho o verme adulto, que é a tênia sólida, causando todos os sintomas de teníase, né? Mas algumas pessoas podem ser assintomáticas, ou seja, pode ter o parasito e não ter nenhum sintoma, né? Porque quando você tem sintoma, você vai ao médico e o médico prescreve a medicação depois de fazer o exame parasitológico de fezes. Mas, geralmente, em pessoas assintomáticas, que não possuem sintomas, então vão ao banheiro, os ovos foram eliminados das fezes, não lava a mão adequadamente, coloca a mão na boca. Então, esse tipo é autoinfecção externa. Eu tenho teníase e eu vou me contaminar com os meus próprios ovos, né? Os ovos que os meus parasitas estão eliminando, eu coloco na boca. Autoinfecção externa. Só que a gente também tem a autoinfecção interna, que acontece com o retroperistaltismo ou o vômito, né? Então, o que acontece? Esses ovos sobem. E aí, nesse momento, a proglótide pode romper ou eu vou ingerir o ovo, né? E no momento que eu vou ingerir o ovo, eu posso ficar, né, dependendo da quantidade de ovos ingeridos, da minha imunidade, enfim, né? A gente sabe que o parasitismo,
é aquela tríade, né, epidemiológica. Precisa das variáveis do hospedeiro, do parasito e do ambiente, né? Então, são fatores inerentes ao hospedeiro e ao parasito aqui nesse caso, né? Então, dependendo da quantidade de ovos que eu vou ingerir, dependendo da minha imunidade, enfim, de diferentes variáveis, eu posso adquirir a cisticercose. Então, essa é a autoinfecção interna. Então, a autoinfecção externa, eu tenho teníase causada por teniasólio, vou ao banheiro, não lavo a mão adequadamente e me contamino. Autoinfecção interna, por um retroperistaltismo, um vômito, eu vou ingerir este ovo, né? E vou adquirir a cisticercose. E existe a heteroinfecção, que é o que acontece na maioria das pessoas. Como elas pegam a cisticercose? Ingerindo algum alimento contaminado com ovos, ou ingerindo algum líquido, né? Água, alimento contaminado com ovos viáveis de teniasol. Tá bom? Então, para que eu adquira teníase, eu preciso comer carne crua mal cozida de bovinos e suínos. Para que eu adquira cisticercose, eu tenho duas maneiras. Ou eu já tenho teníase e me contamino por autoinfecção externa ou interna, ou por heteroinfecção. Uma outra pessoa contaminada com uma tênia, né, defeca lá e eu como aquele alimento ou bebo aquela água contendo os ovos. Tudo bem, gente? E aí eu vou pegar a cisticercose. Então, novamente, né, a gente já viu como se adquire a teníase, né, que é ingerindo carne com cisticercos, bovina ou suína. Esses cisticercos, isso é uma informação muito importante, eles se tornam inviáveis quando eles atingem uma temperatura maior do que 50 graus. Mas reparem, até quando a gente come uma carne cozida, quando a gente vai em algum restaurante, o que a pessoa fala, né? Você quer ao ponto, para mais, para menos, mal passada ou bem cozida, né? Mesmo se a gente peça ao ponto, o que acontece? A carne ela vem do lado de fora bem cozida e às vezes por dentro ainda não tão cozida. Então esse é um grande problema, gente, da teníase, manutenção, né? Dessa manutenção dessa doença teníase, né? Porque a gente tem esse hábito de comer a carne crua mal cozida, e a gente tem o hábito de ingerir, mesmo que cozida, por dentro ainda não está totalmente cozida, né? Então, não chega a matar o cisticerco. E aí, quando você come essa carne crua, mal cozida, o que acontece? Quando você ingere, vai ter a ação do suco gástrico, da bile, né? Que vai fazer a digestão daquela carne, né? E da parede desse cisticerco. Tá bom, gente? Então, vai fazer aquela digestão, e esse cisticerco que ele foi ingerido, ele vai chegar, principalmente no estômago, ele vai se desinvaginar, porque ele já vai estar livre, né? Ele se desinvagina e se fixa no intestino, tá bom? E aí, via a circulação sanguínea, não, desculpa, porque eu tô falando aqui só da teníase, peraí que eu já vou falar dessa via circulação sanguínea, tá? Aí, esse cisticerco, ele chega lá no estômago, né? Então, eu ingeri o cisticerco, ele vai chegar no estômago e aí ele vai para o intestino, onde ele se torna um adulto, tá bom? Então, aqui, a gente não são vermes dioides, como a gente viu, no mesmo indivíduo a gente tem macho e fêmea, tá? Cada proglótide ali a gente tem o sistema reprodutor masculino e feminino. E essa tênia, gente, ela vai se fixar ali nesse intestino delgado, né, que é o ápate, e causar os sintomas da teníase. E aí, quando esses ovos forem liberados, eles vão sair. A liberação das proglótides, ela demora de 60 a 70 dias. Então, eu vou ingerir a carne hoje com cisticerco e eu vou liberar proglótides ou ovos depois de 60 dias, tá? Então, eu vou ingerir aquela carne, as enzimas digestivas vão digerir aquela carne, esse cisticerco vai ficar livre, vai chegar no intestino, se tornar um verme adulto, né? Esse verme se fixa ali na mucosa intestinal, começa a se alimentar, e aí vai proglótide imatura, madura, grávida, e libera os grupinhos de proglótide nas fezes ou os ovos. Tá bom? Então, essa é a teníase. Aqui são os cálices, né, de decantação ou sedimentação repletos de tênia. E é muito legal, porque a gente consegue ver aqui, ó, dá para identificar a contaminação antes desse período de 60 dias. Marielle, é raro, mas em algumas pessoas sim, em outras não. A grande parte das pessoas é mais de 60 dias, depois desses 60 dias, tá bom? Por quê? O verme precisa se instalar, precisa crescer, né? Precisa se
ter a proglótide madura, grávida, e aí só assim liberar os ovos. Então demora mesmo esse tempo. E aí depende do sistema imune do hospedeiro também. Mas aqui nesses cálices de sedimentação, vocês conseguem ver que aqui essas partes, olha, são globosas, né? Que é onde tem o escólex. Então a gente consegue ver aquilo que eu disse para vocês, né? A extremidade anterior é mais fininha e ele vai ficando mais gordinho, né? Então proglótides maturas fininhas e proglótides maduras bem largas, tá bom, gente? Então ele vai ficando mais a proglótide mais curtinha, porém mais larga. Então, sempre a extremidade anterior bem fininha e a extremidade posterior bem larga. Né? Então, ele tem esse formato mesmo de fita. Tá? É como se a gente pegasse aquela fita métrica. Obviamente, ele não é tão achatado como uma fita métrica, né? Mas ele é bem achatado dosimetralmente. Tá? E todo segmentado. E aí, agora a gente vai ver o ciclo da cisticercose, né? Então, professora, você disse que quem tem teníase ingere carne crua uma cozida contendo cisticercos de tênia sólium e tênia saginata. Perfeito. E quem tem cisticercose vai ingerir ovos, né? De tênia sólium. Então, a pessoa ingere os ovos de tênia sólium. Lembrem que os ovos de tênia sólium, para que ele fique lá no ambiente, né? Viável por um certo tempo, ele precisa ter aquela camada grossa, como a gente viu. Então, a pessoa, quando ingere o bovino, o suíno, né, quando ingere o ovo, esse ovo passa pelo sistema digestório, pela ação das enzimas, do sucro gástrico, da bile. Essa parede é rompida e o que é liberado ali é aquele embrião hexacanto, que eu falei para vocês, né? Lá dentro do ovo tem um embriãozinho com 6 ganchos, né? E aí, esses ganchos, né? Da tênia sólium, né, que só quem causa cisticercose, então no homem é tênia sólium, pelo menos comprovadamente, como eu disse para vocês, existem alguns estudos laboratoriais que comprovam a cisticercose por tênia sólium, mas ainda no homem mesmo, um ciclo natural, isso não ocorre. Então, tênia sólium é que causa a cisticercose, então esses ovos são ingeridos com água ou com um alimento contaminado. A parede desse ovo grossa, né, bem espessa, ela é digerida pela ação do suco gástrico. Esse embrião hexacâmpio já no estômago, ele é liberado, tá bom? 1 a 3 dias depois ocorre, né, ele chega lá no estômago e o embrião é liberado. Aí ele perfura a mucosa intestinal, cai na corrente sanguínea, então ele vai via circulação sanguínea ou linfática, mas principalmente sanguínea, tá? E aí ele chega em diferentes órgãos. Então, olha aqui, ó, tem aqui, ó, a mucosa do intestino delgado, então esse embrião chega aqui no estômago, passa aqui para o intestino delgado, cai na corrente sanguínea e migra para diferentes locais. Então, ó, vênula, veia mesentérica, sistema porta, fígado, veia cava, coração, pulmão, aorta, e depois migra para diferentes órgãos, tá? Como olhos, cérebros, músculo, tá bom? E aí, gente, o grande problema, a teníase é uma doença que causa grande sintomatologia e grandes problemas? Sim, ela causa distensão abdominal, gases, algumas vezes você até precisa fazer, né? O médico precisa fazer uma cirurgia para a retirada do verme, pode causar deficiência nutricional, daqui a pouco a gente vai ver os sintomas. Mas o grande problema é causado pela cisticercose, principalmente quando esses cisticercos instalam-se nos olhos ou no sistema nervoso central, tá? Causando a neurocisticercose ou a oftalmocisticercose. Então, a partir de agora, a gente vai ver um pouquinho, né, da patogenia, patologia. Então, a teníase, como eu disse para vocês, é um verme, né, conhecido vulgarmente como solitária, porque como ele é muito extenso, né, ele pode chegar a uma dimensão muito grande. Então, geralmente, as pessoas têm só um parasito. É raro ocorrer mais de um parasito, mas isso pode acontecer, tá bom? Sem problemas. E quais são os principais sintomas decorrentes da infecção causada pelo verme adulto, ou seja, a tenia? As pessoas, né, os pacientes ficam com tontura, um apetite excessivo, né? Por que um apetite excessivo? Porque fica um verme muito grande se alimentando, né? Cada proglótide se alimentando ali daquele conteúdo alimentar, né?
causa náuseas, pode causar vômito, e é nesse momento do vômito, como eu disse para vocês, que a pessoa pode se contaminar e ter a cisticercose, né? Porque nesse vômito ela pode depois engolir algum ovo, tá? Causa um alargamento abdominal, porque tem um verme muito grande no intestino, dores abdominais e perda de peso, né? Por mais que a pessoa se alimente, ela perde peso. Gente, novamente, isso ocorre geralmente em pacientes assintomáticos, né? Porque algumas pessoas possuem um sintoma assim, característico bem no início, e aí já procura o médico e faz esse tratamento, né? Esses vermes atingem 7 metros de comprimento, geralmente em pacientes que não são tratados, né? As tênias ali no intestino por um longo período pode causar fenômenos tóxicos, alérgicos, né? Porque a gente sabe que esse parasito ele se alimenta ali naquele tecido e todos os excretos metabólicos são liberados ali mesmo, né? Os sintomas tóxicos podem até serem decorrentes do momento, né, que ele se adere ali no intestino, se fixa também. Pode causar hemorragia, né, porque as ventosas fixadas ali no intestino, e principalmente se for a tênia sóleo, aquele rostelo ou rosto, né, com várias agulhas, causa uma destruição desse epitélio intestinal, obviamente uma inflamação, né, por um infiltrado celular, né, os glóbulos brancos vêm para tentar defender, e uma hipersecreção de muco. Vocês que são da área de medicina sabem que toda vez que a gente tem um aumento de produção de muco, seja um parasitismo, seja uma virose, o corpo está tentando eliminar aquele corpo estranho, né? Esse crescimento acelerado das tênias, chegando até 7 metros de comprimento na saginata ou 5 metros na tênia sólida, pode causar uma deficiência nutricional. Então, muitas das vezes, o médico faz o tratamento e prescreve algum medicamento, uma vitamina, para repor um nutriente que aquele paciente esteja com deficiência, tá bom? As manifestações clínicas da cisticercose são decorrentes de várias coisas, né, de algumas variáveis, como a localização. Se, por exemplo, o verme se instala na musculatura, eu tenho uma sintomatologia. No coração, eu tenho outra. No olho, eu tenho outra. No sistema nervoso central, eu tenho outra. E a gente vai falar um pouquinho disso. Do número de parasitos, né? Na verdade, quantos cisticercos tem aí? São poucos? São muitos? Eu vou mostrar para vocês uma ressonância magnética de um paciente que vocês não vão acreditar a quantidade de cisticercos encontrados ali, tá bom? O estágio de desenvolvimento, e aí, quando a gente lê, né, sobre a cisticercose, a gente vê que nem sempre é o número de cisticercos que causam o maior agravamento, e sim se ele está numa forma ativa ou inativa, tá bom? Então, a forma ativa é a forma que aquele cisticerco ainda está vivo. A forma inativa é o momento que ele já está calcificado, tá bom? E como eu disse para vocês, as características do hospedeiro, né? Como é um hospedeiro que tem esse hábito de ingerir, né? Na verdade, aqui a gente não tem isso, né? Só na teníase ou na cisticercose, a ingestão da carne crua mal cozida. Mas aqui, quando a gente fala características do hospedeiro, as características imunológicas mesmo do hospedeiro, né? Algumas doenças, a gente fala que são doenças oportunistas, né? Se instalam naqueles pacientes que já estão debilitados porque o sistema imune já está comprometido, né? Como vários tipos de tumores, enfim, né? Diferentes tipos de doença. E a cisticercose, principalmente a neurocisticercose, ela pode se agravar em pacientes com sistema imune comprometido, tá bom? Então, gente, a cisticercose, ela varia de acordo com a localização do parasito, como eu disse para vocês. A gente tem 4 formas. A disseminada, que é encontrada em vísceras, pele, músculos, até saiu músculos aqui, tá? Músculos. A oftalmocisticercose, quando é encontrado nos olhos ou na órbita ocular. A neurocisticercose, quando é encontrada no sistema nervoso central, e uma cisticercose mista, né? Que ela pode estar no cérebro, por exemplo, e no músculo, né? Então, são 2 desses locais anteriormente. Então, disseminada,
órgãos, vísceras, pele e músculo, oftalmo no olho e neuro no sistema nervoso central. Quando a gente fala de neurocisticercose, essa cisticercose, onde os cisticercos são encontrados no sistema nervoso central, a gente tem dois tipos, a cerebral e a espinhal, quando fica na medula espinhal. A maior parte dos casos, ou seja, quase 80% dos casos, a pessoa tem uma neurocisticercose cerebral, tá bom? Então, fica encontrada no cérebro, cerebelo e outros órgãos ali. A neurocisticercose, então, como eu disse para vocês, a gente precisa saber, né, se o cisticerco está ativo ou inativo. Esse cisticerco, ele pode viver por até 5 anos, ou seja, ele pode ficar 5 anos ativo, tá? Vivendo ali ativamente. Ele está vivo, tá? E aí, o paciente pode ter alterações nos hemisférios, nos ventrículos e na base do cérebro, causando diferentes sintomas. A maioria dos sintomas, a maioria dos pacientes procuram um médico quando eles começam a ter muitos ataques epileptiformes, tá? Essa é a sintomatologia clássica da neurocisticercose. Então, são dores de cabeça frequentes, associadas a vômito, ataques epilépticos, essa desordem mental com delírios, né? Então, os pacientes não relatam que perderam o equilíbrio, tá bom? A prostração, né? A alucinação, uma hipertensão intracraniana decorrente. Principalmente, a gente vai ver que essa hipertensão intracraniana, ela ocorre mais na forma inativa do que ativa, tá? Onde o cisticerco já está morto, porque essa hipertensão intracraniana também é causada por essa ação de anticorpos do hospedeiro em cima daquele parasita, tá? Alguns pacientes possuem variação de pulsação e de respiração com tontura e, muitas das vezes, até demência, né? E aí vai procurar um neurologista, por exemplo, e aí ele pode pedir um raio-x. Na verdade, como a professora Cláudia disse, a primeira coisa é a anamnese, né? Aquela conversa com o paciente, é saber o hábito que aquele paciente tem, se ele vive numa área endêmica ou não, né? Para aquela doença. E, assim, vocês da área de medicina, quando o paciente tem epilepsia, com dor de cabeça frequente, vômito, uma das principais causas é a neurocisticercose, tá bom? Então, é uma doença muito comum. A ação patogênica é causada por duas coisas, então, né? Esse efeito mecânico, provocado pelo volume e pela localização dessa vesícula, como a gente viu lá, né? O cisto, ele pode estar com a parte para fora nessa vesícula encistado, invaginado ou desinvaginado, né? Então, provocado pelo volume e pela localização dessa vesícula, levando a um bloqueio do sistema ventricular e as suas consequências são a hipertensão intracraniana e a hidrocefalia, tá? Então, aqui é uma ação patogênica causada pelos cisticercos ativos, e o efeito tóxico devido à reação inflamatória, aqui já pelos cisticercos inativos, tá bom? Então, ocorre uma reação inflamatória, uma fibrose residual, e aí na área da medicina isso é conhecido como gliose, e quando você pega uma tomografia ou uma ressonância magnética, você vê essa fibrose residual, porque o resultado do exame é uma área bem esbranquiçada, né, mostrando essa fibrose. Esse granuloma, então, dentro disso, né, de todo esse tecido de reação do hospedeiro, a gente tem o parasito, né, e esse parasito calcificado. Então, o efeito mecânico é provocado ainda pelo parasito vivo, né, pelo cisticerco na sua forma ativa, e o efeito tóxico, como a professora falou, na oncocercose, o grande problema não é com o parasito vivo, e sim com o parasito morto. Por isso, a gente tem essas formas ativas, um parasito vivo, onde ele causa vários problemas, e as formas inativas, onde o parasito está morto, mas por uma reação do hospedeiro, né, aquela morte, e aquela calcificação, você tem até sintomas mais exacerbados do que quando o parasito está vivo, tá bom? Aí o cisto se retrai e forma-se uma cápsula espessa e o Scolex se calcifica. Aqui, gente, eu trouxe um artigo que foi publicado ainda em 2003,
Mas, apesar de antigo, eu quis trazer um artigo publicado na revista Medicina, de Medicina, de Minas Gerais, onde os pesquisadores fizeram um trabalho com neurocisticose, e aí eles observaram, eles pegaram 389 pacientes, né, com neurocisticose, 9 foram a óbito, e aí eles observaram os sintomas, tá bom? E observaram os sintomas relacionados com a forma ativa e inativa. E aí, se a gente olhar aqui no total, olha qual é o sintoma que eu disse para vocês que é o principal, é a epilepsia, tá bom? Então, a epilepsia, junto com a hidrocefalia, né, são os principais sintomas da neurocisticose, onde grande parte, olha, quase 60% dos pacientes têm essa epilepsia, tá bom? Já os outros sintomas são menos comuns, mas o segundo é a hidrocefalia. Mas então a epilepsia, com aquela dor de cabeça contínua, o vômito, é muito característico da neurocisticose, tá bom? E aí eles foram olhar. E olha aqui, olha, a epilepsia na forma ativa só estava presente em 32 pacientes. E na forma inativa, em 198 pacientes. Então, a epilepsia, ela é mais causada por aquela compressão de reação inflamatória do hospedeiro do que o próprio decorrente da própria ação do parasito, tá bom? Então, isso é muito interessante. E aí, aqui eu coloquei, né, todos os sintomas. A hipertensão intracraniana, como eu disse para vocês também, né, ela é causada muito mais na forma inativa do que ativa. Porque essa hipertensão intracraniana é justamente em decorrência de toda essa ação do hospedeiro. Tá bom, gente? Aqui eu trouxe algumas imagens que eu retirei de um site do Laboratório de Anatomia Patológica da Unicamp. E aí lá a gente tem várias imagens. Um cérebro de uma pessoa, óbvio que foi a óbito, né, pela neurocisticose. E reparem a quantidade. Olha aqui, gente. Cada bolinha dessa aqui é um cisto, tá bom? É um cisticérco. E se vocês repararem, nessas imagens aqui de baixo, mais próximas, vocês conseguem ver uma estrutura aqui dentro, né? E um líquido, que é o que eu falei. Então, a gente tem um cisto com uma vesícula repleta de líquido, e aqui, essa parte mais branquinha, é a parte do escólex, tá bom? Então, a gente consegue observar perfeitamente. E reparem, gente, que se a gente pegar esse cérebro, a gente tem a substância branca e a substância cinzenta. E grande parte dos cistos são encontrados na substância cinzenta. Por quê? A substância cinzenta do nosso cérebro, ela tem mais vasos sanguíneos, né? Ela tem um fornecimento sanguíneo um pouco maior do que a substância branca, tá bom? Então, esses cistos, como eles ficam vivos por muito tempo, eles precisam, né, obter ali os nutrientes. Aqui a gente tem uma imagem de um cisto na medula. Olha aqui, na medula, tá bom? E aí, gente, a gente tem, eu falei, né, a forma inativa, quando o cisto, né, o cisticérculo está morto, a forma ativa, quando ele está vivo, e a gente tem uma terceira forma, que acomete uma pequena parcela dos pacientes, mas é muito importante que vocês saibam que existe, que é a forma racemosa, tá bom? Essa é uma forma encontrada principalmente na parte ventricular do nosso cérebro, tá? E é uma parte que, se você faz a extração dessas formas, esse aqui é um espécime bem bonito, onde você consegue ver. Eles não têm escólex, tá bom? E a vesícula é como se fosse um caixinho de uva, tá? Então, é conhecido como forma racemosa. Então, ele geralmente tem esse lugar específico, né? E tem esse formatinho de cacho de uva e não tem escólex. Aqui é um outro artigo, já publicado em 2016, neurocisticercose e seu diagnóstico através da ressonância magnética e tomografia computadorizada.
Então, tanto a ressonância magnética quanto a tomografia computadorizada, né, os pacientes têm o mesmo resultado. Aqui, olha, a gente consegue ver uma tomografia computadorizada apresentando, né, essas lesões causadas pelos cistos. E, novamente, se vocês observarem com cuidado, a gente consegue ver, olha, o cisto aqui, e dentro, olha, a gente vê uma parte branquinha, como eu disse para vocês, que é o escórico, tá bom? Na imagem B, a gente vê, após o tratamento, a persistência de algumas lesões, motivando esses médicos a realizarem um novo tratamento, tá? A gente vai ver que o tratamento da cisticercose, ele pode ser um tratamento de sintomas, um tratamento para matar o parasito, e isso acontece na forma ativa, então, por isso, é muito importante a detecção por os médicos se esse paciente, né, se esse parasita está na forma inativa ou ativa, para que seja feito um tratamento adequado. Então, pacientes que estão com forma ativa, precisa ser utilizado um antiparasitário, né, para que esses parasitas morram. As formas inativas, muitas das vezes você precisa tratar os sintomas e algumas das vezes a cirurgia é indicada, tá bom? Para descomprimir algum local, por exemplo, do cérebro. Professora, Oi? Oi, Daniel? esse parasita, ele cresce nesse espaço digerindo a substância da região ou comprimindo? Ele crescendo, comprimindo? Comprimido, Daniel. Era até uma coisa que eu queria que vocês observassem. Olha aqui, reparem que mesmo com essa quantidade de parasito, Daniel, a gente vê que o entorno, olha aqui, está íntegro. Tá? Então, ele não digere. É uma simples compressão. E a compressão ela é muito maior no momento que esse parasito morre, e aí tem essa reação do hospedeiro. Tá bom? Beleza, obrigado. Aqui é uma ressonância magnética, onde a gente também consegue ver vários cistos, né? E aí eu trouxe para que vocês possam observar novamente, que é muito característico, né, para vocês da biomedicina, é muito diferente da medicina, é diferente, por exemplo, de um tumor, né, onde você vê uma área demarcada, que você consegue ver, né, um cisto bem arredondado, com uma parte escura, onde tem líquido dentro da vesícula, e uma parte branca representando o escólex, desses cisticercos, tá? Aqui é uma reportagem que saiu, eu esqueci de colocar um ano, acho que foi em 2018, no G1, né? E aí a reportagem era assim, ó, indiano de 18 anos, jovem indiano de 18 anos, morre com parasitas na cabeça, né? E aí a gente vai ler a matéria e eu trouxe para que vocês pudessem fazer uma análise crítica, né? E está escrito assim, olha, exame mostra os nódulos causados por ovos de parasitas em cérebro de jovem indiano. A reportagem está correta? Sim. O que ele tinha realmente era uma neurocisticercose? Sim. Só que não é causado por ovos, tá bom? Na neurocisticercose, a pessoa ingere os ovos, precisa ter a ação do suco gástrico para liberação do embrião hexacanto, que vai chegar, por exemplo, no cérebro via circulação sanguínea. Então, essa reportagem poderia ser modificada, né? E por em vez de ovos, por cisticercose, tá bom? Mas realmente o jovem foi a óbito pela neurocisticercose. Então, já pensando em outros locais, né, que não no cérebro, a gente pode ter o cisticerco instalado no coração. E aí, um cardiologista, por exemplo, pede uma bateria de exames para o paciente e, né, são coisas muito comuns, olha, palpitação, ruído anormal, dispneia. Isso pode acontecer em várias outras doenças, né? Mas é o que a gente está falando. É toda uma anamnese, é toda uma conversa, né? Se o paciente tem ou não uma origem de algum lugar, que tem muitos casos, né? Uma origem endêmica, enfim. São coisas que a gente fala porque alguns de vocês, eu quero essa parte de cardiologia, né? Às vezes você trata o paciente com uma coisa, com outra, é um diagnóstico diferencial, às vezes você pediu um outro exame, tá bom? Um exame de imagem para que seja comprovada, por exemplo, essa lesão. As lesões oculares, gente, são muito comuns. Então, ó, o primeiro grande problema da cisticercose é a neurocisticercose, tá? Que leva a óbito muitos pacientes. Depois, como eu disse para vocês, a oftalmocisticercose, né?
são essas lesões oculares. Então, aqui eu coloquei a imagem, né, uma imagem do olho, que eu retirei ali simplesmente do Google Imagens, onde a gente tem aqui dentro o humor vítreo, a gente tem o cristalino, a íris, a retina, né? Esse parasito, esse cisticerco, aí é muito interessante. Ele pode estar na parte anterior do olho ou posterior do olho. Anterior, eu vou mostrar para vocês um cisticerco desinvaginado na parte anterior do olho, o que facilita muito o diagnóstico, né? Porque ele vai no oftalmologista, o médico já vai logo ver o cisticerco. Na verdade, o próprio paciente já chega e fala, olha, doutor, tem uma coisa aqui no meu olho. Então, quando está na parte anterior, perfeito, né? Porque dificulta a visualização, embaça, diminui a acuidade visual, enfim. O paciente já corre para um oftalmologista. Agora, quando esse parasita, esse cisticerco se instala na parte posterior do olho, aí a gente tem grandes problemas, tá bom? Porque você pode ter descolamento ou perfuração de retina, reação inflamatória exudativa causando opacificação do humor vítreo, né? E aderência da íris ao cristalino. Tudo isso pode causar perda parcial ou total da visão. Então, existem alguns pacientes com oftalmocisticercose que chegam no oftalmologista, né, que onde o cisticerco está na parte posterior, e aí ele vai fazer um exame de acuidade visual e ver que o paciente está enxergando 20% do que deveria, né? E aí, gente, tem uma coisa muito interessante. Porque o parasito no olho, ele é muito comum? Sim. Se você só realiza o tratamento sem a retirada desse parasito do olho, então você realiza, né? Você pega lá, está com uma forma ativa, porque ele está vivo, às vezes desinvaginado, o oftalmologista passa um antiparasitário. O que vai acontecer? Vai morrer. Mas assim como no olho, o que eu disse? O grande problema da neurocisticercose são as formas inativas, né? Toda aquela reação inflamatória causada pela defesa do hospedeiro. O mesmo ocorre no olho. Então, se o oftalmologista ele prescreve uma medicação, um antiparasitário, esse paciente faz o uso e não ocorre a retirada, e aí quando eu falo a retirada, pode ser, eu vou falar para vocês, né, algumas coisas que podem ser feitas, para que não ocorra essa reação inflamatória, tá? Porque o grande problema no olho é o mesmo grande problema no sistema nervoso central. É quando ele morre e o organismo começa a atacar. Aqui, olha o que eu disse para vocês. Esse parasita, esse cisticerco, ele está na parte anterior do olho, né? Então, o paciente mesmo já chega lá e fala, né? Aqui a gente tem um cisto que não está no olho, né? Está aqui no cantinho, de repente no canal lacrimal, né? Então, isso aqui é só fazer uma retirada simples, muito tranquilo, né? E esse aqui é o cisticerco que foi retirado dessa microcirurgia, tá bom, gente? Então, aqui ele está numa forma desinvaginada. Então, o oftalmologista precisa passar, prescrever a medicação e, juntamente, fazer a retirada desse cisticerco. E aí, a retirada, então, olha, enquanto o parasita está vivo, induz uma inflamação de leve a moderada. Porém, com a morte, ocorre uma violenta reação inflamatória. A destruição do cisticerco sem sua remoção do olho. E aí, quais são os métodos para remover esse cisticerco? Diatermia, fotocoagulação, irradiação. Geralmente o quê? Procedimentos que aumentam a temperatura desse cisticerco e faz a degradação das proteínas do cisticerco. E aí ele morre, tá? O corpo pode até reabsorver, tudo bem? Geralmente resulta na liberação de toxinas e perda do olho. Então, o oftalmologista, ele prescreveu a medicação sem destruir o cisticerco, não vai resolver de nada. Pelo contrário, ele pode até levar à cegueira daquele paciente. Feito o tratamento e retirado o cisticerco, a acuidade visual deste paciente continua a mesma de antes, tá bom? Não tem como recuperar, porque já aconteceu uma lesão ocular, mas ele não vai aumentar a lesão até causar a cegueira daquele paciente, tá bom? E, por último, essa cisticercose pode causar lesões musculares, como eu disse para vocês, ou subcutâneas, né? Que é o menos problemático da cisticercose, porque causa pouca alteração, pode causar, muitas das vezes, dor, fadiga e cãibra. E aí, muitos pacientes relatam, muitos pacientes que vão periodicamente, né, assiduamente em academia,
começa a ter muita cãibra. E uma cãibra diferente daquela do exercício físico, né? E aí vai, por exemplo, num clínico geral, e de repente, se for um cara bom, né? E com toda a conversa, ele pode imaginar que o paciente possa estar com essa cisticercose. E aí agora eu vou falar um pouquinho do diagnóstico, né? O diagnóstico da teníase, ele é principalmente, a gente faz o diagnóstico quando encontra proglótides, né? E onde essas proglótides estão? Como eu disse para vocês, essas proglótides são encontradas nas fezes, né? Então, o diagnóstico da teníase, ele é feito, então, procurando proglótides ou ovos, né, nas fezes do paciente. E aí, como eu disse para vocês, nessas fezes você pode encontrar ovos ou grupinhos, né, de proglótides. Geralmente, na penia sólio, a liberação ocorre em grupinhos de 3 a 6 proglótides, tá? E aí, uma coisa interessante é que esses grupinhos, eles ficam bem misturados com as fezes, e aí pode passar despercebido, tá? Então, por exemplo, uma pessoa está em casa com leves sintomas, então ela pode até ser um paciente assintomático, só que no momento que ela vai defecar, a gente sempre observa as fezes, né? Porque a gente precisa observar a cor, a gente precisa observar a consistência, né? O formato das fezes. Então, foi lá, olhou, poxa, minhas fezes estão normalzinhas. E aí passa despercebido. Por quê? Porque esses grupinhos, como eu disse para vocês, eles saem de 3 a 6 proglótides. Então, às vezes, né, se essa proglótide estiver na parte de fora do bolo fecal, até a pessoa consegue ver, tá? Mas essas proglótides geralmente ficam misturadas com as fezes. Já na tênia saginata, geralmente essas proglótides, elas saem de uma a uma, tá? Só que ela tem uma coisa interessante. Essas proglótides, elas possuem movimento. Então, como eu disse para vocês, uma pessoa, um paciente, vai lá defecar, ele observa que as suas fezes estão tendo um movimento ali, né? Essas proglótides, gente, elas são bem branquinhas, bem leitosas. Então, para um paciente observador, é fácil a visualização dessas proglótides, tá? Então, a tênia saginata é muito mais fácil. Uma pessoa libera de 30 mil a 50 mil ovos por dia, tá bom? Nas suas fezes. Então, esse de tênia sólio e de tênia saginata, 80 mil ovos. E esse é um achado importante nos casos assintomáticos, como eu disse para você. O paciente não tem nada, mas ele olhou as fezes e viu que as fezes, por exemplo, tem um compridinho branco, né? Ou está tendo um movimento nas fezes, tá bom? Além disso, gente, essa teníase, ela é diagnosticada, como a gente viu, lá nas fezes. E aí, como que você procura, né? O médico prescreve o exame de fezes. E aí, chegando no laboratório, essas fezes podem ser trabalhadas de diferentes formas. Uma delas é a tamização. É onde o pessoal do laboratório, um biólogo, um biomédico, enfim, né? Um técnico de laboratório, vai fazer essa análise e pega essas fezes, passa por uma peneira, né, com uma malha, com uma abertura de poucos micrômetros, para que essas proglótides não passem no buraquinho, né, da peneira, e passa na água, simplesmente, tá bom? Faz uma lavagem e depois leva na lupa para observar esse material, tá bom? Proveniente da lavagem daquelas fezes. E o que essa pessoa pode observar? Grupinhos de proglótides ou uma única proglótide, tá bom? Além disso, para que seja pesquisada ovos nas fezes, aí também existem diferentes metodologias, né? Esse é um ovo pesado, eu acho que o professor Wagner ainda, não sei se ele já deu aula sobre o diagnóstico para vocês, mas na parasitologia a gente tem alguns ovos que são mais leves, né, com a camada mais fina, e os ovos mais pesados, com camada mais grossa. Geralmente, esses ovos com camadas grossas, você pode usar uma metodologia de sedimentação, né? Que, assim, a ação da gravidade vai fazer com que, depois de um certo tempo, esses ovos, eles decantem ali, né? Então, você pode fazer, por exemplo, um método de Hoffman, né? Você pega, né, a pessoa que está lá trabalhando no laboratório, pega essas fezes, dilui essas fezes com água de torneira ou água destilada,
depois passa em uma peneira e um cálice de sedimentação. Então, deixa ali sedimentando de 4 a 24 horas, de 2 a 24 horas. Depois coloca uma pipeta, né, com muito cuidado para que não seja movimentado aquele conteúdo daquele cálice de sedimentação, e faz diferentes lâminas. Né? E aí pode observar o quê? Os ovos, né? Que são ovos, aqueles ovos bem característicos, com aquele embrião, com 6 ganchinhos, como eu disse para vocês, com uma camada externa bem grossa, tá? Resultados negativos não excluem a possibilidade de infecção. Isso, gente, não é só para teníase, tá bom? Qualquer parasitose, os exames parasitológicos de fezes, eles são bons, mas pode ser que uma pessoa que tenha um resultado negativo esteja parasitada, né? Depende da análise, né? Quem foi que fez a análise, escolheu o método adequado, o parasita está eliminando o ovo naquele momento, né? Enfim, são vários os fatores que influenciam. Além disso, existe um nematóide, não sei se vocês já viram, que se chama Enterobius, um outro que se chama Oxyucus. E uma das metodologias de diagnóstico, né, porque geralmente, por exemplo, no Enterobius, a fêmea faz a postura na região perianal, né? Então, a região perianal fica repleta de ovos. E aí, você usa uma metodologia que a fita adesiva, né? Você pede para o paciente ficar de cócoras e faz a fita adesiva, né? Cola na região perianal. Isso também é muito comum na teníase, né? Os ovos são grandes, são fáceis de serem identificados. Além disso, além desses exames parasitológicos de fezes, existem os imunodiagnósticos, tá bom? Diferentes. A cisticercose, gente, o diagnóstico clínico, ele é variável, ele depende muito da sintomatologia do paciente, né? Como eu disse para vocês, um neurologista que já pega muitos casos, que já tem grandes experiências, ele já pode, logo de cara, né, pensar que possa ser a cisticercose, mas ele sempre precisa, além de associar, né, com o hábito do ser humano, a região ser endêmica ou não, as ferramentas, né, que são a radiografia, a tomografia computadorizada, a ressonância magnética, para observar se os cistos estão ativos ou inativos e depois disso fazer o tratamento da forma adequada. Além disso, muitos diagnósticos são feitos através de exames anatomopatológicos. Eu vou falar um pouquinho sobre a epidemiologia, né? A teníase e a cisticercose, elas são influenciadas por vários fatores, né? Mas, por exemplo, a teníase, gente, ela é muito associada ao hábito alimentar da população. Porque como a gente adquire teníase comendo carne crua mal cozida. A gente sabe que algumas populações, né, do nosso planeta, que é muito grande, o mundo, tem os hindus, por exemplo. Hindu, ele não come, né? O bovino é sagrado, a vaca para eles é sagrada, é a mãe, a irmã, né? São os mortos que encarnaram ali. Então, eles não se alimentam de bovino. Então, a teníase causada por tênia saginata, ela é muito rara, por exemplo, entre os hindus, tá bom? Aí, por uma outra vertente, a gente tem os judeus, né? Os judeus não comem a carne de porco, porque para eles, o porco se alimenta de fezes, é um animal sujo, né? Então, o judeu não se alimenta de carne de porco. Então, a teníase causada por tênia sólio vai ser rara, porque eles não se alimentam da carne de porco. Então, não tem como ingerir, né? A gente não pode esquecer de falar que as gaivotas, elas têm uma importância epidemiológica na transmissão da cisticercose. Por quê? Geralmente, gaivota, assim como outros pássaros, mas como as gaivotas voam por longas distâncias, elas podem sujar, né, as patinhas com ovos ali na estação de tratamento de esgoto, né, porque elas pousam ali por cima, e percorrer longas distâncias e levar esses ovos para outros locais. Tá bom, gente? Então, isso faz com que a doença continue, né? No Brasil, existe uma falta de dados sobre a incidência, né, da teníase nos animais, da cisticercose, né, desses cisticercos, principalmente em animais com infecção leve,
né? Porque aí geralmente bovino e suíno não apresentam nenhuma sintomatologia. Existem alguns artigos de algumas universidades, por exemplo, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que é onde eu fiz minha graduação, mestrado, doutorado, existem algumas pessoas da área de veterinária que trabalham com isso, né, e fazem dados, assim, em matadouros. Então, faz no matadouro para ver a prevalência, né? E aí, tem um trabalho, se eu não me engano, em Minas, onde eles observaram que em uma determinada região de Minas Gerais, de 0,7% a 5,5% dos bovinos tinham cisticercos nos seus tecidos, tá bom? E isso, gente, essa é uma doença que, além de causar todos os problemas da teníase para o homem e da cisticercose, principalmente a neuro e a oftalmocisticercose, ela causa grandes perdas econômicas, né? Porque a gente vai ver que essa carne bovina, ela tem diferente, de acordo com o número de cisticercos encontrados ali na musculatura, ela tem diferentes tipos de destino, tá bom? Ou ela pode ser consumida como carne, ou ela vai para enlatado, ou ela vai para a graxaria para fazer sabão, tá? Eu já vou falar para vocês. Mas o que se sabe, de dados de artigos publicados, é que existe uma precária condição de higiene da população, principalmente que trabalha nesses matadouros, né? E com baixa taxa de saneamento básico, o que expõe esse animal sempre à ingestão de ovos. A gente sabe que os bovinos no nosso país, grande parte da criação é extensiva, ou seja, esse bovino é criado solto, né? Com essa possibilidade de ingerir as fezes ali junto da pastagem, né? E ainda existe na população esse hábito de comer carne crua ou mal cozida. Então, você não trata quem está contaminado e ainda dá condições inadequadas, né, para que a doença continue. O animal é criado sendo exposto a uma grande quantidade de ovos. E o ser humano tem o hábito de comer a carne crua ou mal cozida, então você tem todas as condições adequadas para que a doença teníase se instale. Tá? Aqui eu acho que eu já estou falando da cisticercose, né? A forma de infecção por cisticercos mais comum é a heteroinfecção. Então, a gente viu que tem a autoinfecção interna e externa, mas uma pessoa, né, um paciente que tenha cuidado, que sempre lave a mão após ir ao banheiro, que não tem nenhum retroperistaltismo, vômito, né? A chance de autoinfecção é muito baixa. Então, existe a heteroinfecção, né, que é quando uma pessoa contamina outra, né, que ocorre pela ingestão de ovos. Então, por exemplo, um paciente está contaminado liberando ovos, ele contamina uma outra pessoa, né, que se alimenta ou bebe a água, sei lá, contaminada com ovos daquela pessoa, né. Então, esses ovos, eles ficam de 4 até 12 meses viáveis nas pastagens, né? Então, ele fica até 12 meses no ambiente, tá bom, gente? Existe a contaminação da água com dejetos humanos, utilizados para regar a horta, ou contaminando fontes de água para beber, né? E aí, se tem o ovo, e esse ovo chega na sua hortaliça, na sua verdura, né? E tem gente, por exemplo, assim, ó, pequenos produtores, né? Eu vou criar minha couve, minha alface, e são alimentos que a gente come cru, né? Não precisa refogar nem nada. E aí usa o próprio esterco, a própria fezes humana, né? E dos animais, para nutrir, né, esse alimento. E aí acaba utilizando uma fezes contaminada. A disseminação de ovos por insetos, né, que aí é o vetor mecânico, né, onde o inseto, uma barata, uma mosca, uma formiga, enfim, né, os insetos andam em uma região contaminada e depois vão numa fruta, por exemplo, né, uma fruta que você deixou ali na fruteira na sua casa, depois você come sem lavar, ingere ovo, pode se contaminar com cisticercose. A gente precisa lembrar que esses ovos são sensíveis a altas temperaturas, então, como eu disse para vocês, tanto o ovo quanto o cisticerco, eles são sensíveis a alta temperatura. Então, se você cozinha bem a carne com cisticerco, você elimina, né? Esses ovos sensíveis a alta temperatura é muito interessante, né, gente? Porque, geralmente, o tratamento do esgoto tem uma parte que todo esse material ele é passado em uma temperatura alta, né? Aumenta-se a temperatura. E aí você elimina esses ovos,
né? Além disso, uma pessoa, por exemplo, que quer utilizar fezes humanas na sua própria horta ali, uma horta pequena de dentro de casa, é só elevar a temperatura daquele material e depois utilizar. Então, temperaturas acima de 60 graus inviabiliza ovos e cisticercos. Com relação à profilaxia, ou seja, medidas para evitar a infecção dos hospedeiros intermediários, que são quem? Bovinos e suínos, o que é necessário, né? Então, quais medidas profiláticas para evitar que a doença se instale, que esses suínos e bovinos se contaminem com ovos? Então, construção de pocilgas ou de chiqueiro para os animais, né? Então, o suíno, por exemplo, ele vai ser criado naquele ambiente confinado, onde você sabe que esse animal não vai ingerir nenhum ovo, né? Então, está ali no chiqueiro, então ele só come o alimento que o produtor fornece para ele, enfim. Uso de latrina, né, vaso sanitário ligado à rede de esgoto, né, o tratamento desse esgoto para que esse ovo não chegue no ambiente, o tratamento de pessoas infectadas, e aí, o que se utiliza para a teníase é praziquantel, mebendazol e albendazol, em dose única, por via oral ou 3 vezes, né, utilizando em 3 dias consecutivos ou alternados, depende da prescrição médica, e a destruição pelo fogo de tênias adultas eliminadas. Isso é uma coisa muito interessante, porque quando você toma um antiparasitário, esse antiparasitário, a função dele para as tênias é imobilizar e a eliminação da tênia inteira. Só que a gente sabe que o Scolex, ele é globoso, ele tem as ventosas, né, que servem para fixar a mucosa intestinal e ainda tem o rosto armado com espinhos. Então, é difícil que uma tênia ela seja eliminada inteira. E isso, gente, é muito importante, né? O médico precisa ter uma perspicácia, porque depois que ele passa esse tratamento para o paciente, daqui a pouco eu vou contaminar, ele precisa pedir vou comentar, ele precisa novamente pedir um outro exame de fezes, né? Depois de um certo tempo. Se vê que novamente existem ovos ali naquelas fezes, é porque ele precisa realizar um novo tratamento. Então, uma das medidas profiláticas para não contaminar os hospedeiros intermediários é destruir essa tênia. Então, uma pessoa que fez a medicação e eliminou essa tênia inteira, o que algumas pessoas fazem? Em casa, por exemplo, a mãe, né, vê lá a tênia sendo eliminada ali nas fezes do filho, pega todas aquelas fezes e joga dentro do vaso sanitário e dá descarga. O que você está fazendo? Você está colocando um monte de ovos para contaminar o ambiente. Então, o adequado é retire aquela tênia e coloque em um vidro com álcool, né, fixa, e depois joga fora, por exemplo, ou queima a tênia, né, porque você não está liberando vários ovos no ambiente. Com relação às medidas a serem tomadas com a carne, como eu disse para vocês, a gente tem 3 formas, né? Ou libera para consumo, isso é baseado na quantidade de cisticerco nos matadouros, tá, gente? Então, tem todo aquele selo, né, de qualidade, do Ministério da Pecuária, Ministério da Agricultura e Pecuária. Então, como é feito? É a análise dessas carcaças, né? Então, se analisa diferentes locais, viu que essa carne está contaminada, precisa ser feita a quantificação do cisticerco. Se tiver muito, pouco, você libera para o consumo humano. Sem cisticerco ou poucos cisticercos, libera para o consumo humano. Se tiver, sem cisticercos, libera para o consumo humano. Poucos cisticercos, aí você pode autorizar, né, a utilização dessa carne. Ou para o salgamento, né, salga por 21 dias, porque a salga elimina esses cisticercos, você defuma, né, porque aí depois atinge altas temperaturas, ou você refrigera a menos 10 graus por 10 dias. Tudo isso inviabiliza ou a salga, ou o aumento da temperatura, ou o resfriamento, tá? Elimina esse cisticerco e essa carne pode ser consumida. Ou você rejeita para o consumo humano e vai para a graxaria. Então, segundo os critérios da Organização Mundial de Saúde, se não tem cisticerco, libera para o consumo. Se tem de 1 a 5, você libera, mas tem que ser uma carne congelada menos 5, por 350 horas no mínimo. De 6 a 20 cisticercos, essa carne é liberada, mas pré-enlatada.
e acima de 20 cisticercos não pode consumir. Ou você descarta essa carne, ou você encaminha para a graxaria para fazer sabão, tá? Gente, eu estou finalizando, tá? Eu sei que a aula de vocês termina às 17, mas é só mais um pouquinho. Então, o tratamento, agora para finalizar, o tratamento, a gente tem da teníase e da cisticercose. Então, eu vou falar da neurocisticercose, né? Então, o médico precisa classificar em forma ativa ou inativa e precisa, para isso, fazer, né, uma tomografia computadorizada ou uma ressonância magnética. Como eu disse para vocês, a forma está ativa é um tratamento, inativa é outro, tá? Então, o tratamento da neurocisticercose, ele pode ser simplesmente sintomático, né, só para eliminar os sintomas, ou quando está vivo, com um antiparasitário, que no caso da cisticercose é o albendazol ou o praziquantel, que pode ou não estar associado a algum corticoide, tá? E ainda o tratamento cirúrgico. Quando o tratamento cirúrgico é indicado, professor? Quando precisa de tratamento é quando a doença evolui para aumento da pressão intracraniana, onde o paciente sente muita dor de cabeça, tem vômito e alteração no nível de consciência, tá? Além disso, a cirurgia ela pode ser realizada para retirar o cisto que está causando o problema, ou para descomprimir o cérebro que está sofrendo com inchaço, ou para desobstruir a circulação de líquidos, tá bom? Então, nesses casos, se faz a cirurgia. E em um terceiro caso, quando esses cistos acometem coluna ou medula espinhal, tá? Porque aí também tem indicação de cirurgia se estiver comprimindo algum nervo ou se estiver fazendo compressão da medula. Tudo bem, gente? Então, você pode tratar o sintoma, tratar com antiparasitário, se tiver forma ativa, e pode fazer a cirurgia, tá? Então, você trata com antiparasitário, por exemplo, né? E aí o cisticerco morre e você faz a cirurgia para retirada, por exemplo, tá? Como é feito o tratamento da teníase? Como eu disse para vocês, geralmente com praziquantel, niclosamina ou albendazol, em dose única ou por 3 dias consecutivos ou alternados. A função desse medicamento é eliminar a tênia adulta, mas a gente sabe que em alguns casos a proglótide, o escólex fica lá ainda com colo e algumas proglótides, e depois de um certo tempo o paciente volta a eliminar óvulos, ou seja, precisa de um novo tratamento, né? Sempre que o médico fizer a prescrição de um exame parasitológico de fezes, ele precisa fornecer o tratamento para aquele paciente e, por último, tratar novamente. E uma coisa, gente, que vocês da área da medicina, me desculpem, precisam ficar sempre atentos, geralmente, o que seria, assim, mais interessante é que o médico não só prescrevesse, prescreve um exame de fezes. Não, seria interessante que ele colocasse, né? Hoje em dia isso acontece. O que ele acha, né? Que qual doença parasitária é aquela, e o método adequado. Porque muitos dos falsos negativos são devido ao exame de fezes inadequado, né? Chega no laboratório só com a prescrição do exame de fezes, mas sem a indicação do método, da metodologia utilizada. E a gente sabe que a escolha da metodologia é de extrema importância no tratamento de qualquer parasitose, enteroparasitose. Pessoal, agora eu tenho só mais 4 slides. Como eu disse para vocês, é muito conteúdo, né, para pouco tempo, então precisa ser corrido. Eu trouxe, como a gente não tem a parte prática, né, se a gente tivesse a parte prática, vocês teriam o parasito para manipular as lâminas, mexer no micrométrico, ver todas as estruturas, né? Aqui a gente não tem isso, então tem que ser nessa forma demonstrativa com imagem. E aí o que eu trouxe é o ovo, né? O ovo, então, no desenho, e o ovo aqui na imagem à direita, onde eu disse para vocês, né? A camada, a gente tem a camada externa, tem a camada interna, e por dentro ainda esse embrião hexacônico, né? Então, é um embrião com 6 ganchos. Essa camada externa, né? Constituída, como a gente viu, de blocos piramidais com substância sementante, então, bem espessa, tá? Uma outra camada menos espessa e uma mais fina ainda. A procura pelo embrião hexacônico é de extrema importância, né, para que você comprove que isso é um ovo de tênia, né? Os cestóides possuem ovos muito semelhantes a alguns,
né, que acometem no ser humano, mas o ovo de tênia é um ovo bem característico, tá bom? Então, a gente consegue observar essa camada externa bem espessa. E se a gente tivesse a possibilidade de estar no microscópio e mexer no micrométrico, a gente veria esses blocos piramidais mesmo, tá bom? Você consegue ver como se fossem as pirâmides do Egito, uma sobreposta à outra, tá bom? É bem bonito. Mas os ovos, tanto da tênia solium quanto da tênia saginata, são idênticos, ou seja, são indiferenciáveis. Não dá para diferenciar se é solium ou se é saginata. Aqui a gente tem o Scolex e aqui a gente tem uma tênia solium. Como você sabe que é tênia solium, professora? Porque ela tem 4 ventosas e esse rastelo armado com ganchos ou apoio. Aqui a gente tem uma microscopia eletrônica de varredura, né? Onde mostra para a gente algumas estruturas, o formato desses ganchos, tá bom? Aqui é uma tênia saginata, porque o Scolex também é globoso, mas não tem aquele rostelo com ganchos. Aqui a gente consegue visualizar muito bem, tanto no espécime corado, quanto na microscopia eletrônica de varredura, as 4 ventosas, tá bom? Aqui a gente tem proglótides, né? E aí, qual é de tênia solium e qual é de tênia saginata? A da direita, a gente tem uma proglótide de tênia saginata. A da esquerda, a gente tem uma proglótide de tênia solium. E por que eu sei isso? Porque isso aqui que está corado aqui, ó, e mais escuro, é o útero, tá? Ele ficou nessa tonalidade assim porque ele está repleto de ovinhos. Novamente, se nós estivéssemos no laboratório, mexendo no micrométrico, num aumento de 100, por exemplo, com óleo de imersão, nós conseguiríamos ver pelo menos a morfologia do ovinho, tá bom? A gente conseguiria, em um momento maior, visualizar os ovos aqui dentro deste útero. Aqui no espécime da direita, a gente tem uma tênia saginata. No espécime da esquerda, uma tênia solium. E por que eu sei? Porque aqui a gente tem ramificações, então aqui o útero, né? Tudo isso é útero. Mas aqui o centro do útero, aqui a gente tem ramificação dicotômica. O que é isso, professora? O que tem de um lado, tem do outro. É dicotômico, a gente tem sempre 2 saídas, tá bom? Já na tênia solium, a gente tem ramificações dendríticas. Como se fosse, sabe o axônio dendrito do neurônio? É o dendrito, né? Aquelas ramificações assim, ó. Para todas as direções, tá bom? Então, aqui, tênia solium com ramificações dendríticas. Tênia saginata com ramificações dicotômicas. E, por último, aqui, uma proglótide que está madura. Olha, essa proglótide está grávida, né? Então, o útero, a gente só vê o útero na proglótide repleto de ovo. Como eu disse para vocês, as outras estruturas involuem, tá bom? Aqui o poro excretor, é por aqui que os ovos saem, né? E são liberados nas fezes e contaminam o ambiente. E aqui é o poro genital, né? Poro excretor. Aqui a gente vê, gente, o poro genital aqui, ó, a vagina, tá bom? Aqui a gente tem o ovário, aqui as glândulas bitelogênicas para nutrir os ovinhos, né? E aqui os testículos. Então, na imagem anterior, uma proglótide grávida. Nessa imagem, uma proglótide madura, com sistema reprodutor masculino e feminino completamente formados, tá bom? Então, a imatura, o sistema reprodutor masculino e feminino ainda não estão desenvolvidos, é bem na fase inicial. A madura, sistema reprodutor formado e a grávida repleta de ovinhos. E aqui a gente consegue ver uma coisa bem interessante, que é, como eu disse para vocês, ó, o tamanho da proglótide a gente vê que é diferente. Tá bom, gente?